provavelmente você já me conheça, mas talvez você não conheça a minha história. Então deixa eu te contar um pouco da minha vida. Olha, eu nasci em São Paulo, num pequeno apartamento no bairro da Bela Vista, entre papéis e caixas de mudança recém-chegadas da Alemanha. Aliás, eu devo a minha origem a esse país, mas eu confesso que amo ser brasileira. O tempo foi passando e logo me mudei para outro imóvel, um pouco maior, localizado na rua Rio Grande do Sul. Ali dei início a um sonho ambicioso, me tornar uma empresa pioneira em automação industrial no Brasil. Muitas pessoas fizeram parte do meu crescimento. Meu sonho foi um sonho coletivo, que só foi possível porque outras pessoas acreditaram nele. Porém, nem só de sonhos vivem as empresas, né? Enfrentei muitos obstáculos e presenciei eventos marcantes. Alguns alegres, outros tristes. Por conta do meu crescimento, me mudei novamente em 1998 para um prédio na Avenida Interlagos, meu endereço atual. E no ano de 2000, completei 5 anos de vida. E, claro, comemorei com uma grande festa. 2 anos depois, passei pelo maior prejuízo da minha história. Isso ocorreu por diversos fatores externos. Mas, graças ao empenho e dedicação dos meus colaboradores, sobrevivi forte e cheia de vontade de continuar a minha jornada. A verdade é que eu cresci. 25 anos se passaram. Várias pessoas entraram e saíram da minha vida e muita história haveria para se contar. A mais bonita, a gente está vivendo nesse momento. E não é nenhum exagero dizer, eu só existo por você. E sabe aquele meu sonho ambicioso que começou lá no imóvel da Rua Rio Grande do Sul? Bom, acho que eu alcancei. Entretanto, ainda estou cheia de sonhos e com uma vontade enorme de realizá-los. Vem junto comigo! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Stay Connected. Hoje a gente vai ter um super bate-papo com o Carlos Eduardo Boixá, consultor da Accenture. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e para enriquecer, engrandecer aqui o nosso espaço, principalmente do segundo bloco, deixem aí seus comentários, falem como que vocês estão agindo na empresa de vocês a respeito das novas tecnologias e a gente vai depois interagir no final do episódio, tá? Então, fiquem aí com Carlos Eduardo Boixá. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui a mais um Stay Connected da Moura Electronic, esse espaço semanal que a gente sempre traz aqui alguns convidados para falar sobre o cotidiano da indústria, falar sobre novas tecnologias, produtividade, que hoje em dia é muito importante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem já conhece o nosso canal, o nosso Stay Connected, a gente sempre interage com vocês através do chat. Então, a gente separa esse nosso episódio aqui em 2 grandes blocos, onde o primeiro deve demorar 15, 20 minutos de um bate-papo com os nossos convidados. Tá? E durante esse bate-papo, vocês podem escrever no chat, colocar pergunta, colocar comentários que vocês queiram depois que a gente leia aqui no final, para a gente trocar essa ideia. E depois eu vou ficar com o Marcelo Barbosa, aqui já estou dando um spoiler do convidado, para a gente repercutir o que foi conversado anteriormente, tá bom? Então, feita essa apresentação aqui do nosso episódio, agora eu vou apresentar os nossos convidados. Então, primeiramente, eu quero apresentar e agradecer aí pela participação Marcelo Barbosa. Muitos aqui já conhecem, e o Marcelo, esse mês, está completando aí 22 anos de Moura Electronic. Então, Marcelo, dessa vez eu vou pedir para você se apresentar e até falar um pouquinho aí dessa trajetória na Moura. Obrigado, Calegari. A gente não tinha combinado isso antes, né? Mas beleza, obrigado. Então, eu trabalho na Moura há 22 anos, né? Em agosto eu completei 22 anos. Bom, trabalhei no suporte técnico, trabalhei na engenharia de aplicação, fui gerente de produtos, né? Virei gerente de marketing por uma visão do meu diretor, achando que
que eu tinha habilidades para isso, né, que nem eu conhecia, mas deu muito certo. E aí estou gerente de vendas na Moore há um ano, né, mais ou menos um ano. Legal, Marcelo. Legal. Obrigado aí por participar, por aceitar o convite e estar novamente aqui com a gente. E o convidado especial aqui do episódio de hoje é o Carlos Eduardo Boixá, ele que trabalha como consultor na empresa Accenture, e hoje em dia consultoria, quando a gente vê tanta tecnologia aí no mercado disponível, é super importante, né? E ele trabalha principalmente aí com o intuito de melhorar a eficiência das empresas, introduzindo ali a transformação digital que é tão necessária. Boixá, muito obrigado por ter aceitado o convite também, e você já teve várias posições durante a sua carreira, né, pelo que eu estava vendo, e eu queria que você também falasse um pouquinho da sua trajetória, de onde você começou até chegar aqui onde você está hoje. Olá, pessoal. Obrigado, Calegari. Primeiro, agradecer aí a você, Marcelo Barbosa, o Caleb, Fernando Belmonte, todo o time Moore pelo convite. Parabenizar vocês também pela iniciativa de vocês, tão importante quanto atuar com temas de transformação digital das operações de manufaturas, indústria 4.0, é também esse trabalho nobre de disseminar o conhecimento. Então, muito importante que vocês estão fazendo e contem comigo sempre. Comentar um pouco da trajetória é até complicado, né? Porque tem tanto capítulo, né, na história da vida da gente, que a gente não sabe nem muito por onde começar ou onde resumir. Mas, especificamente falando um pouco do mercado em que atuamos, eu comecei na época de estagiário na Siemens, lá trabalhando com desenvolvimento de negócios e automação industrial. Depois, na Siemens, ainda fui o que a gente chama de PDT lá, que é um trainee, né? Programa de Desenvolvimento de Talentos, até depois me tornar desenvolvedor de negócio responsável por Minas Gerais e depois migrando para São Paulo. E aí, nessa época, primeiramente em Minas Gerais, eu atuava mais em indústrias de mineração, siderurgia, cimenteira, automotivo, agronegócio. Já em São Paulo, tinha um foco maior em bens de consumo, alimentos e bebidas, automotivo, farmacêutica, química, entre outras indústrias. Então, depois da Siemens, eu acabei aceitando um desafio para ir para a Onrum, para assumir uma filial que atendia 5 estados no Brasil. Então, montamos um time aí do zero, uma equipe bem interessante, de alta performance. O pessoal tem contato com eles até hoje, cada um tá bem lá nas respectivas áreas em que resolveram atuar. E na Onrum, na época, eu lembro que teve que abrir escritório, fazer parcerias, então foi um trabalho legal. Já estava empreendendo ali, só que, obviamente, que eu estava empreendendo com dinheiro de uma multinacional japonesa, né, que era a Onrum. Depois eu acabei aceitando o desafio de ir para a GE, ser o que a gente chama de Key Account Manager, para atender alguns segmentos. Então, diferentemente da Onrum, que era um foco maior em automotivo, alimentos e bebidas e farmacêutica, no caso da GE, eu fui ser Key Account Manager de mineração, siderurgia, cimenteira e portos. Então, aí já estava aí com quase uns 10 anos de experiência em multinacionais. Foi quando eu resolvi empreender, montei, junto com outros colegas, a Logix, Eletricidade e Automação, que depois veio a se tornar aí o Grupo Logix, com 3 empresas e uma startup, com foco muito grande em IoT, em automação industrial, TI industrial. Então, tudo que tinha de temas que envolvia convergência IT-OT, a gente atuava tanto no ambiente industrial quanto no ambiente também de utilities, né, e infraestrutura. E aí, em 4 anos, acabou chegando em 150 colaboradores, quase 40 milhões de negócios. Foi quando a gente embarcou aí um pouco surfou essa onda um pouco de indústria 4.0, de convergência IT-OT. E aí a gente repetiu o que algumas empresas tinham sido feitas, que é quando tem uma aquisição de uma grande empresa de TI para uma outra empresa que, né, mais focada em tudo que estava para baixo do RP, até o chão de fábrica. E aí, depois disso, eu acabei ficando mais 2 anos no takeover e como head de indústria 4.0 para o mercado privado da Cast Group. E de lá,
vim parar aqui na Accenture. Já tem quase 1 ano e meio que eu estou na Accenture, como atualmente o responsável que a gente chama de Industry XO, por alguns segmentos. Eu lidero o portfólio de alguns segmentos. Então, esse é um pouco da trajetória aí, resumindo. Então, assuntos que envolvem transformação digital das operações, manufaturas, indústria 4.0, manufatura avançada, IoT, seja qual nome queira dar, eu já venho trabalhando aí seguramente, pelo menos nos últimos 4 anos. Então, independente de qual que é o fornecedor de hardware, de software, eu estou muito drivado em realmente ajudar os nossos clientes, né, e as empresas e as pessoas a realmente gerar valor para o negócio, seja através de eficiência operacional, através de ganho de produtividade, de redução de custos, enfim, que puder ajudar, essa é a minha missão hoje. Perfeito, essa é uma ótima trajetória e eu acho que é um bom exemplo aí para muita gente. E agora eu quero passar a palavra aí para o Marcelo. Legal, obrigado, Calegari. Boixá, que história bonita, né? Assim, que trajetória, né? Assim, ter trabalhado num fabricante, né? Ter trabalhado em multinacionais, ter aberto sua empresa e aí agora pegar toda essa experiência que você adquiriu, seja em fabricantes, visitando uma série de indústrias no Brasil, seja com a sua própria empresa, com seus próprios problemas, né? Agora você está passando isso para outras indústrias, né? Eu queria me aprofundar um pouco na parte da Logix, né, da sua trajetória, que você, enfim, você saiu de um emprego confortável, com salário provavelmente variável, mas com salário, com certo conforto, e aí você foi empreender, né? Quais dicas você daria para quem está querendo seguir esse caminho, mas falta alguma coisa, sabe? Falta, sei lá, falta um sócio, ou falta um empurrão, ou falta, enfim, falta alguma coisa. Que dica você daria para a pessoa que está nessa situação aí? Uma coisa que você fala é o seguinte: não, eu fiz isso aqui, deu muito certo, então vai embora. Acho que a primeira coisa que eu sempre recomendo e incentivo ao empreendedorismo. Então, isso faz parte aí um pouco do meu pensamento. E acho que um primeiro ponto muito importante, que vale a pena comentar, é que nunca é tarde para empreender. Então, independente se a pessoa está com 20 anos, 40, 60, a gente tem vários exemplos no mercado que a pessoa pode ter um primeiro negócio, independente de qual momento for. E outra coisa, a linha do sucesso e do fracasso é muito tênue. Então, eu lembro que ao longo da passagem aí como empreendedor, no final deu muito certo, mas tiveram momentos que poderiam ter dado muito errado. E muitas vezes, quando você vai empreender, pode ser que a sua primeira experiência não seja aquela que vingue, que dê certo, mas isso faz parte do aprendizado, do amadurecimento. Então, a gente vê uma série de empreendedores empreendedores em série, né, que vão empreendendo até uma hora que acerta a veia, vamos falar assim. Realmente, na época, eu já estava numa posição confortável na GE. Eu era o Key Account Manager, eu tinha uma remuneração considerada boa no mercado. E no início, realmente, você sai para ganhar zero, né? Vamos falar assim. E aí construir uma nova história. Mas eu lembro que desde o início, junto com os sócios, a gente optou por ter um crescimento acelerado. Eu lembro que quando a gente comprou uma primeira máquina de café de R$3.000, não tinha nenhum cliente nem nada, minha esposa falou assim: poxa, você tá maluco, vocês estão comprando uma máquina de café de R$3.000, mas eu nem sei se isso é recomendável ou não, tá? É só uma curiosidade aqui, mas assim como também tinha lá alguns engenheiros já contratados sem a garantia de ter o projeto, mas acaba que as coisas vão acontecendo e acaba tendo a força divina também aí nessa história. Então, com 40 dias já tinha pedido dentro de casa e projeto para ser executado.
Então as coisas acabaram acontecendo muito, muito rápido, né? Até tinha um plano de chegar nesse patamar em 10 anos, mas a gente fez em 4 anos. Mas foi ótimo. Realmente foi gratificante. Acho que, assim, um pouco de dica é essa. Lógico que o pessoal costuma olhar só a fotografia, só aquela imagem dos Final, pontos né? positivos, final, mas no meio do caminho tem os perrengues. Você tem um sócio aí, né, que a gente brinca, né, que é o governo, então os impostos. Para quem presta serviço, você já tem uma carga. Agora, imagina no meu caso, que além de prestar serviço, a gente tinha uma fábrica de painéis elétricos. Imagina utilizando os produtos da Mura e tendo que colocar uma carga tributária de ICMS, IPI, PIS/COFINS, que, na verdade, sobrecarrega, né, o sistema. Tanto para quem está pagando, quanto para a empresa que está desenvolvendo e fabricando aquele painel. E também aquela história, quando você vai empreender novo, no nosso caso lá tinha 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, né? Eu até brincava que eu tinha saudade de ser mensurado por vendas ou por faturamento, porque o que interessava mesmo era a receita, se o dinheiro tinha caído ou não, porque no final do mês, quando bater o 5º dia útil, você vai ter que pagar a folha e tem que honrar os compromissos. Então, acaba que como a gente trabalhava muito a questão de turnkey, né, de automação, elétrica, TI industrial, então acabava que você precisava, muitas vezes, pegava um projeto grande e você precisava colocar um dinheiro ali na frente, e todo mundo mais novo, sem garantia real, então as grandes negociações também eram com os bancos, né, então isso fazia parte também. Mas foi uma parte, um capítulo bem interessante aí da história, e eu só guardo boas lembranças. Que bom, poxa. Eu tenho uma outra pergunta agora, falando da consultoria, né? Que tipo de trabalho de consultoria você faz, né? Você ajuda a empresa, o cliente final, a indústria, né? A desenvolver novos processos, a desenvolver novas tecnologias. Como é seu trabalho, mais ou menos, né? Se você quiser citar como é o trabalho, onde você já fez, quais são os seus maiores casos os seus maiores cases de sucesso, aí fica à vontade. Tá bom. Quando a gente fala em consultoria e estratégia, no que se refere à indústria 4.0, transformação digital, o que eu sempre recomendo, não só eu, mas a própria Accenture, o fato dos clientes terem um roadmap de transformação digital, um roadmap voltado para a indústria 4.0, uma espécie de plano diretor de digitalização da sua indústria. Então, esse é um caminho sempre muito fortemente recomendado, porque acaba que no dia a dia a gente observa que as indústrias no Brasil, elas partiram por conta própria a tentar algumas iniciativas, partindo muito pela tecnologia, onde que eu vou aplicar IoT, onde que eu vou colocar robô colaborativo, realidade aumentada, e aí fez um monte de POC piloto, acabou não gerando valor para o negócio, acabou não gerando até uma certa frustração em alguns CEOs de algumas organizações. Então, esse é o caminho que a gente sempre pede para tomar cuidado com algumas armadilhas dessa transformação digital. E uma delas é partir da tecnologia ao invés de partir do valor do negócio. Então, quando você me pergunta sobre que tipo de trabalho, um dos trabalhos que a gente faz é justamente esse, desenvolver em conjunto esse roadmap de transformação digital das operações de manufaturas. É um trabalho que ele é a 4 mãos, junto com o cliente, a gente avalia o nível de maturidade de cada fábrica, de cada indústria, vê onde que a gente quer chegar, né, para cada uma dessas empresas, e aí, em cima disso, você sai lá com dezenas de iniciativas para, no final, priorizar algumas delas com o respectivo ROI, payback, tendo business case, com as possibilidades ali de fornecedores de hardware, de software, de serviço para execução, dentro de uma prioridade de 1, 2, 3, até 5 anos, depende de como que cada cliente quer atuar. Então, esse é um dos tipos de trabalho.
Existe um outro trabalho também, que é para aquele cliente que ele já iniciou uma transformação digital, ele já embarcou numa jornada de indústria 4.0, só que ele parou nesse mundo dos pilotos, no mundo das POCs, e não conseguiu escalar. E aí a gente entra com uma consultoria que a gente chama de fábrica de serviços digitais, justamente para conseguir pegar esse problema que ele tiver, seja voltado para maior eficiência das plantas, uma produtividade, uma redução de custo, redução do consumo de energia, melhoria em termos dos custos de manutenção, seja qual for o driver dele de valor, a gente pega esse tema para trabalhar com um squad multidisciplinar, com uma metodologia ágil, que aí vai ter lá pessoas mais de tecnologia, de estratégia, de consultoria, enfim, vai ter esse squad para poder trabalhar junto com os clientes. Comentei aqui sobre 2 tipos de consultorias, mas nós temos vários tipos, e acaba que o importante é sempre, quando a gente fala em transformação digital, é pensar que ela tem os pilares de tecnologia, de processos e de pessoas. Então, não é só eu analisar os meus processos e ver, né, com os problemas de negócio, onde que eu posso inserir determinada tecnologia, mas também como que eu olho para essa questão de pessoas e também atuo com uma transformação cultural, né, dentro dessa transformação digital. Então, esse é um aspecto também muito importante que a gente sempre chama atenção para isso. Perfeito. Legal, então... Não, desculpa, posso falar, Calegari? Pode falar, fica à vontade aí. Então, Boechat, pelo que eu entendi, você tem 2 principais serviços. Assim, um deles é quando a indústria não começou a transformação digital ainda, e aí você faz um plano de negócios, não plano de negócios, né, um roadmap, né? A gente entrevistou o Adilson da Balduco aqui há alguns dias, e ele chamou de requisitos do cliente, né, requisitos do usuário. Então, assim, você cria esses requisitos do usuário, esse roadmap, e planeja com ele a 4 mãos para onde a empresa tem que ir, né, para onde a transformação digital dentro da empresa tem que ir. E o segundo, que é para quem já começou a transformação digital, só que está um pouco desorganizado, começou iniciativas sem priorizar sem priorizar direito, né? E aí você ajuda eles a priorizar, a trabalhar nessas iniciativas de indústria 4.0, certo? Essas são 2 possibilidades, mas você tem uma infinidade que Legal. A gente atua. Pensa o seguinte, que tudo que envolve também a integração vertical da companhia, desde o chão de fábrica até a integração com o RP, e tudo que vai na integração horizontal da companhia, que vai desde a ideação e desenvolvimento do produto, do R&D, passando pela manufatura até a parte de marketing, vendas. Então, esse acaba sendo o nosso horizonte de atuação. E aí passa não só pela consultoria e estratégia, como também pela implementação e tecnologia e operação. Então, esse é até um diferencial que eu vejo da Accenture. Então, a gente consegue começar essa jornada junto com o cliente através do roadmap que a gente comentou, voltado, por exemplo, para a transformação digital da manufatura e operação, ou a gente pode pegar um trabalho que ele mesmo já, por conta própria, já começou e já embarcou nessa jornada, ou seja, com outra empresa, e a gente pega, de repente, um problema de negócio para conseguir resolver esse problema e escalar, onde ele estiver, talvez, paralisado num piloto ou numa POC. Então, essas são possibilidades, como também a gente pode pegar temas que aí a gente tem uma série de capabilities, né? Então, você tem temas, por exemplo, de machine learning, inteligência artificial, MES, MON, a parte de PINs, digital twin, PLM, e por aí vai, robótica. Então, você tem uma série de temas que também dá para atuar junto com os clientes. Então, vai muito do gosto, né, de cada um e em qual momento cada um se encaixa. Legal. Fica à vontade, Calegari. A gente já está com o tempo bem avançado e estamos se encaminhando para o final aqui do nosso primeiro bloco com o convidado aí, com o Boechat. Eu quero deixar a última pergunta aí para ele responder,
e depois pedir aí já as considerações finais para a gente partir para a interação com o chat. Então, uma pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte, hoje em dia é quase que inevitável falar de pandemia, né? E quando a gente pensa nisso, a gente já vem na nossa cabeça a crise, barreiras que a gente vai enfrentar, enfim. Só que a gente também tem que olhar as oportunidades que ela nos trouxe. Eu pelo menos, tenho visto muitas empresas que estão, talvez, implementando e adotando tecnologias que talvez demorassem vários anos, 5 anos, se não mais, para implementar. E talvez essa tenha sido uma oportunidade. Então, Boixá, o que você pode falar para quem talvez ainda não deu esse passo a mais, não está pensando em adotar tecnologias que estão disponíveis no mercado? O que você tem a falar para essas pessoas sobre a importância de dar um passo adiante, né? Melhorar sua eficiência, enfim? A transformação digital é um caminho sem volta. Se você for parar para analisar antes da pandemia e agora, né, durante e pensando pós-pandemia, você já observa, por exemplo, uma diferença grande para aquelas empresas que já estavam preparadas para o trabalho remoto e aquelas que ainda não estavam preparadas para o trabalho remoto. Então, isso daí já é algo que você consegue observar. E quando você vai para o ambiente industrial, o ambiente de fábrica, essa digitalização também faz muita diferença para você ver se realmente depende de trabalho manual e que aí você pode colocar, de repente, a sua operação ali em risco, em xeque, ou se de repente os seus processos já estão automatizados, se eu já consigo remotamente gerir e tomar as decisões sobre a minha operação. Só que, infelizmente, quando a gente ainda olha para o Brasil, ainda são poucas as empresas que realmente conseguiram avançar fortemente nessa transformação digital da sua manufatura e da sua operação. Acaba que a grande maioria ainda está num cenário de, por exemplo, você não ter a confiabilidade para a tomada das decisões em tempo real. Ainda as máquinas, ainda como ilhas, não muito conectadas, OEE ainda sendo feito em planilha de Excel, né, o que a gente fala, né, manualmente. Então, acaba que você tem ali um passo que nem é da indústria 4.0, se for olhar, né, tecnicamente falando, talvez da indústria 3.0, mas que precisa evoluir. Acaba que nos últimos anos, aí visitando, como o Marcelo falou, visitando aí várias indústrias, centenas de indústrias, a gente observa que teve um investimento maior ali no maquinário, né, no chão de fábrica, trazendo equipamentos aí dos Estados Unidos, Itália, Espanha, China, por aí vai. Investiram também, de certo modo, na camada de ERP, seja com SAP, com Oracle, o que for, e deixaram meio que um pouco de lado esse meio do caminho, né, o que está entre esses equipamentos e maquinários e o ERP. Então, acaba que agora é um momento que muitas empresas têm olhado para isso, mas com um aspecto diferente, não só de integrar o RP com chão de fábrica, mas como que eu trabalho com essa inteligência operacional, como que eu já jogo alguns dados, alguma coisa para a nuvem e trabalho com o conceito de ter uma preditividade na minha manutenção, seja do motor ou de outro equipamento, como que eu trabalho com machine learning de uma forma mais ampla. Então, acho que esse momento agora as empresas passaram a olhar mais, a gente tem conseguido atuar de uma maneira bem consistente para ajudar também, né, a guiar os caminhos e gerar esse business case para viabilizar os projetos. Então, esse é um ponto muito importante, porque até então tinham projetos que eram muito vistos como projetos estruturantes e que agora a gente consegue trazer valor para isso de uma maneira muito clara para o CEO, para a tomada de decisão. E aquela história, se antes você tinha um mundo de TI e um mundo de manufatura e engenharia, agora é um trabalho colaborativo, né? Então, acaba que nessa transformação, cada vez mais o CIO com o COO tem trabalhado em conjunto, de uma maneira bem próxima, para conseguir fazer as coisas acontecer. Agora, pegando um pouco do gancho que você me perguntou ainda sobre pandemia, né, sobre oportunidades. A pandemia ela afetou de diversas maneiras diferentes os segmentos. Então, por exemplo, um cenário na indústria automotiva,
tiveram até fábricas fechadas, algumas delas. É diferente, por exemplo, quando você pega para uma fábrica de alimentos e diferente para uma fábrica, por exemplo, de uma fábrica farmacêutica, que até, se bobear, até vendeu mais do que vendia antes. A indústria de base também é diferente o impacto que teve na mineradora do que teve numa siderúrgica. Então, cada uma delas teve um cenário. Agora, em termos de oportunidade, se for parar para pensar, todas elas, no primeiro momento, necessitaram ali de uma solução de distanciamento social, alguma coisa que conectasse o colaborador, seja através de aplicativo ou através de crachá, que você conseguisse monitorar esse distanciamento social, para gerar uma segurança maior. Então, algumas dessas empresas já fizeram isso e outras estão fazendo. Só que aí, quando você olha para esse tema, olha como é que é interessante. Ele é um tema que, no primeiro momento, você olha para a segurança. E aí você tem uma indicação ali que a gente já viu de 25% a 40% de ganho em cima disso. Só que ele também gera produtividade, que uma vez que eu vou ter o tracking do colaborador, do funcionário, do terceiro, eu consigo ver se ele está naquela linha que ele deveria estar, naquela máquina, próximo ou não. Então, você acaba tendo um ganho ali de produtividade também, segundo alguns materiais nossos, de 15% a 25%. E aí você também tem um ganho de gestão de terceiros, porque, poxa, se eu estou monitorando também, inclusive o terceiro, de repente eu contratei aquela empresa que eu quero ver se ela está realmente executando da maneira que ela deveria estar executando, então isso também te ajuda. Então acaba que, quando você coloca uma plataforma dessa, você atua no primeiro momento pensando ali até nesse momento de Covid, de pandemia, só que ele já te prepara para o momento pós-Covid. Então, como que eu consigo aproveitar isso e gerar um tema que eu gere ganho de produtividade? Até mesmo para que algumas empresas no futuro, se quiserem, medir a produtividade individual do colaborador, até para remunerar individualmente com variável. Então, isso é uma espécie de disrupção na indústria. Então, aqui eu peguei só um exemplo do que você comentou sobre pandemia, mas tem outras várias. O tema de cybersecurity é um tema também muito forte agora, cada vez mais tem tido ataques durante a pandemia. Então, como que a empresa reforça e cria uma governança IT ou OT ali no aspecto de segurança. É isso, acho que tem bastante assunto aí. Com certeza, tem muito assunto e quando a gente entra nesse mérito, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui discutindo sobre tecnologias e quais caminhos as empresas devem tomar, quais talvez evitar, as tendências de tecnologia, enfim, tem mais um monte de perguntas que a gente gostaria de fazer para você, mas a gente chegou no nosso horário e talvez até no futuro aí a gente convidar você novamente para participar aqui conosco. Então, eu quero só deixar o espaço aberto, caso você não tenha falado alguma coisa, queira deixar aí seu depoimento final aí para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente poder finalizar o primeiro bloco. Na verdade, eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu acredito muito no Brasil e nas indústrias. Acho que a gente vai avançar fortemente com essa agenda de transformação digital e indústria 4.0 aqui no Brasil, já vem visto avanços. Para quem quiser exemplos de indústrias que já estão trabalhando nisso e que estejam atuando junto comigo também, é só acompanhar, ver no meu próprio LinkedIn, vai ver lá eventos que eu participei junto com o Cubo do Itaú, eventos da Accenture, eventos de revista também, que eu sou responsável por ciclo de indústria 4.0, enfim. Então, lá acaba que toda vez tem 1 ou 2 convidados que servem de exemplo de empresas que estão avançando nisso. Vocês mesmos citaram uma empresa aqui também, a Balduco também é outro que agora no próximo mês, no dia 17 de setembro, vai ao ar dentro do SAP Now um vídeo que eu fiz junto com a Anali, que é a CIO, falando um pouco sobre essa jornada de indústria 4.0 da Balduco. Então é isso, o meu contato também, quem quiser, o que eu puder ajudar, seja alguma indústria, alguma empresa, ou também alguma pessoa que queira inserir nesse mercado, alguma coisa do tipo, eu estou à disposição. E no aspecto dos fabricantes, como o Moore, fabricantes de hardware e também de software,
também é um desafio grande, né, que se passa. Então, como que a gente até então estava acostumado ali a trabalhar numa forma bem pragmática dentro do fornecimento de equipamentos e materiais, e agora a gente vê essa transformação toda e como que a gente posiciona nesse sentido. Então, acho que parabéns aí pela visão de vocês, do Fernando também. Ele também é um empreendedor, de tirar os chapéus, né? A história dele com a Moore também é muito bonita. E eu desejo todo sucesso aí para vocês e contem comigo no que precisar. Novamente agradeço aí a sua participação em nome da Moore Electronic. Muito obrigado por engrandecer aqui o nosso conteúdo do Stay Connected. Muito obrigado. E, Marcelo, te aguardo aí agora para a interação com o pessoal do chat. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo com o Carlos Boechat. Eu acho que enriqueceu bastante aqui o nosso canal, né, esse nosso programa. E agora eu vou continuar aqui o nosso bate-papo com o Marcelo. E agradeço aí todo mundo que já está conectado, está escrevendo aí no nosso chat. Reforço para quem tiver pergunta, quem quiser colocar algum comentário para a gente ler aqui no ar, pode escrever aí, fiquem à vontade. E eu quero abrir aqui esse nosso espaço, colocando uma pergunta aqui para o Marcelo. A pergunta, na verdade, foi direcionada ao Boechat, mas o Boechat não está participando com a gente agora, então eu vou passar para o Marcelo. A pergunta é do Viola. Viola, brigadão por ter participado já do nosso webinar, do Stay Connected, e pela participação aqui agora. Então, a pergunta é o seguinte: em uma empresa onde os processos são consolidados, mas tem uma interação com variáveis que não são totalmente controladas, qual seria o melhor caminho para a digitalização? Obrigado pela pergunta, Viola. Obrigado, Calegari. Então, na academia a gente chama essas variáveis não controladas, né, como variáveis não observáveis, né? Existem algumas variáveis que não são observáveis porque a gente não tem um sensor medindo, e tem algumas variáveis que não são observáveis porque não existem sensores para medir isso, né? Por exemplo, numa planta de usinagem, com certeza a temperatura faz diferença na hora da usinagem. O que algumas empresas fazem, o que alguns centros de usinagem fazem, eles colocam sensores de temperatura, 4, 5 sensores de temperatura, e com essa informação, eles mudam o programa de usinagem. Então, mudam a forma de controlar, né, mudam a forma da máquina trabalhar dependendo da temperatura. É lógico que essas variações, para a maior parte das aplicações, não vão ser importantes, mas para algumas aplicações, essa precisão vai ser super importante. Essa variação vai atrapalhar a precisão necessária para atingir o processo. Então, a sugestão que eu dou aí para o Viola é, número 1, enxergue essas variáveis, né? Então, coloque sensores nessas variáveis. Se o problema for temperatura, coloque o sensor na temperatura. Se o problema for pessoas, né? Normalmente a gente não sabe se tem uma pessoa naquele lugar. A gente tente monitorar, né? Se existe pessoa naquele lugar através de câmeras, né? Tem vários recursos para fazer isso. Enfim. Pegue as suas variáveis não observáveis e comece a observá-las. Se for possível, através de sensores, se não, através de estimadores. Legal? Esse legal. É o primeiro passo. Legal. Obrigado aí, Marcelo, pela resposta. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os nossos convidados, e até uma contribuição aí com a vivência que a pessoa já teve, é sobre tudo que já enxergou aí durante esse tempo profissional, as mudanças, né, que enxergou durante todo o tempo na automação, por exemplo. E eu comecei esse episódio parabenizando aí o Marcelo pelos 22 anos de empresa. E, Marcelo, nesses 22 anos de Moore, você vivenciou muita coisa, né, muita mudança na automação. E aí eu queria que você talvez falasse sobre as principais mudanças que você viu acontecer nesses 22 anos. E o principal, né, na sua opinião, quais são as tendências daqui para frente? A gente tem tanta coisa acontecendo, mas na sua opinião, o que vai ser mais forte como tendência também daqui para frente? Legal, Calegari. Então, quando eu comecei a trabalhar na Moore,
PLC era quase uma novidade, né? Então, não eram todas as empresas que usavam PLC, né? E a gente passou por hoje qualquer máquina usa um PLC, utiliza um PLC, porque é fácil, é barato, as pessoas conseguem usar e colocar em seus custos PLCs, né? Tem PLC que, se você for usar Raspberry com CodeSys, você vai gastar $100. Então, tem PLCs que custam menos que isso em reais, né? Enfim, então, eu sim passei por diversas mudanças, né? Mas eu gosto, como o Boechat falou, né? Ele não é assim, o interessante não é a tecnologia em si, é a aplicação, né? É o valor no negócio, né? Então, o que valorizava o negócio naquela época, né? O que foi o ponto para ganho de produtividade, ganho de competitividade para as empresas? Foi usar o PLC no início, né? Depois, cada vez usar mais produtos pré-montados e pré-configurados, né? Na época a gente chamava de plug and play, não sei se vai ter gente da minha idade aí para lembrar dessa expressão. Legal. E agora, falando daqui para frente, né? Falando quais são as tendências para o futuro, a pergunta é: o que vai aumentar a competitividade para o seu negócio? Se vai aumentar a competitividade para o seu negócio, estudar uma maneira mais eficiente de fazer a usinagem, né? Então, medir a temperatura e colocar isso no seu controlador. Poxa, é isso que você tem que investir, isso é a tendência para a sua empresa, legal? É lógico que, falando de tecnologias, eu gosto muito de inteligência artificial, né? É tema lá do meu doutorado, mas também tem outras que são fascinantes, assim, e que têm uma capacidade de aumento de competitividade muito grande. E eu vou destacar duas delas, tá? Uma é realidade aumentada. Então, realidade aumentada vai ajudar muito manutenção, realidade aumentada vai ajudar muito treinamento, que são coisas que normalmente a gente não fala quando a gente está falando de automação, tá? Mas treinamento e manutenção são super importantes aí para esse futuro, né? E o segundo, que eu acho também importante falar, por mais básico que seja, é a comunicação entre as máquinas. Então, como a máquina A vai pedir recurso para a máquina B, como vai ser essa integração, como ela vai ser feita de uma forma mais fácil, né? Porque se a gente quiser, hoje a gente vai lá no PLC e programa essa integração, né? Mas no futuro essa integração vai acontecer na nuvem e vai ser de uma forma muito mais fácil. Enfim, acho que essas duas tendências aí, para não ficar falando muito, né, são muito importantes aí, tendências de tecnologia, tá? Uma é a realidade aumentada aplicada à melhoria do negócio, né, aumento da competitividade do negócio, e outra, a comunicação das máquinas de uma forma mais fácil, integrado na nuvem. Beleza? Legal, perfeito aí, obrigado pela resposta. E talvez a última pergunta que eu tenho para te fazer tem um pouco a ver, tem muito a ver com o que o Boechat falou no nosso bate-papo, é sobre a transformação digital. Ele falou que tem bastante empresa que até pensa, né, na transformação digital, na implementação de tecnologias, e muitas não conseguem sair ali dos protótipos, dos POCs, e tem um pouco de dificuldade de passar por essa primeira etapa. E, na sua visão, como que o cliente pode passar dessa barreira, né? Pô, legal, fiz um protótipo, deu certo, ou preciso fazer alguma melhoria, e depois do protótipo eu preciso implementar em projetos maiores. Como você acha que o cliente tem que passar por essa barreira aí das POCs? Legal. Conversando com o Boechat, depois, né, da entrevista, eu vi que essas empresas, elas normalmente, o problema delas é que elas fizeram já um POC com pouca expectativa de escalar isso, ou porque
aquela atividade não gerava tanto valor para o negócio, não gerava tanto ganho de competitividade para o negócio, e aí depois ela teve dificuldade de conseguir os recursos necessários, legal? Ou, então, talvez o negócio tem que começar no roadmap, né, que ele fala lá no começo, né, no plano diretor. Então, como uma empresa vai crescer na indústria 4.0, né? O que vamos fazer este ano? O que vamos fazer o ano que vem? O que vamos fazer nos próximos 5 anos, né? Planejar isso é fundamental para que a sua escala aconteça. E aí, legal, depois que esse plano está feito, você faz as POCs, vê o que funciona, o que não funciona, e o que funcionar você consegue escalar. Então, eu acho que o principal ponto é já começar com essa ideia aí, olha, legal, se for viável, né, se isso der certo, e se isso der certo, tecnicamente falando, eu posso investir até 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais para escalar essa POC, porque isso vai fazer o meu negócio mais competitivo e vai justificar o meu investimento. Então, ter isso na ideia já antes de fazer a POC é importante. Perfeito. Legal, Marcelo, obrigado novamente pela resposta. Antes de pedir aí as considerações finais para você, quero agradecer a todo mundo que está aqui no chat. O Viola e o Rago aqui estão incomodados que você falou que você está velho. Ele falou, pô, você está velho, imagina a gente. Mas não tem essa, né? A automação ela tem mudado muito nos últimos anos e muita gente tem passado por essas mudanças, né? Talvez ficou estagnada por algum tempo, mas nos últimos anos, que não é tão antigo assim, né, realmente tem mudado bastante. E quero agradecer aí a Luenda Trindade, o Sérgio Cardoso, o Ralph Rainieri, que está sempre com a gente também, o Ricardo Wild, e a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui mais uma semana, né, acompanhando o nosso conteúdo. Quero lembrar a todos vocês também que aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato direto com a gente, tem o link do Fale com Especialista. Vocês podem entrar diretamente com os especialistas da Moore, falar sobre alguma aplicação, enfim. E tem também um link para o nosso blog, que tem bastante conteúdo para download, tem bastante informação sobre soluções, sobre tecnologias, sobre várias questões que envolvem a indústria. Então, se você tiver um tempinho aí e quer ler um pouquinho sobre automação, entra lá no blog que tem bastante coisa, conteúdo disponível para vocês. E, Marcelo, obrigado aí por ter aceitado o convite. Mais uma vez, aí tá virando meu parceiro de todas as semanas. Deixa aí um recado para quem está ouvindo a gente. Legal, obrigado, pessoal. Lembrando, acho que só resumindo aí o que o Boechat falou, né? Acho que a informação mais importante que o Boechat passou foi o seguinte: faça o roadmap ou o plano diretor, né? E não comece a partir das tecnologias, comece a partir do que o seu negócio precisa, o que vai aumentar a competitividade do seu negócio. Acho que essas são as duas principais informações aí. E respondendo o Rago e o Viola, né? O Rago é um super professor, né? Nem tenho o que falar dele, assim, o que ele tem alguns anos a mais que eu, ele tem muito mais de sabedoria e experiência. E o Viola foi a pessoa com quem eu aprendi a fazer automação ou controle de qualidade via WhatsApp. Então, se vocês precisarem fazer alguma coisa nesse sentido, procurem o Viola aí. Perfeito. E assim, para finalizar da minha parte também, eu acho que tudo que foi falado e tudo que tem sido falado aqui nas quintas-feiras são importantes. Tem muitas tecnologias que acabam virando tendência e não é porque é uma tendência que a nossa empresa está precisando daquilo. E o que você falou, Marcelo, de ir direto na dor da empresa é muito importante. E o Boechat, como consultor, como papel ali do consultor, ele ilustra muito bem isso, né? Porque a gente não precisa saber tudo, né? Que está disponível no mercado, a gente não tem conhecimento, nem tem como conhecer tudo. E trabalhar com parceiros, com consultores, sempre do nosso lado, é importante para ajudar a dar um direcionamento e entender as nossas necessidades e as demandas. Então, sempre trabalha aí com parceiros e culturalmente também dentro da empresa, né? A ideia da mudança, ela é complicada, ela é sempre difícil e não deixe isso restrito ali a um grupo de pessoas dentro de uma empresa. Essa cultura ali dentro dos departamentos precisa ser bem trabalhado também para na hora que chegar a implementação, na hora da mudança
todo mundo já está muito bem envolvido com os temas relacionados. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado. Deem um like aí para ajudar a impulsionar o conteúdo, o vídeo e chegar a mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado e até quinta-feira que vem com mais um Stay Connected. Até lá. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.